Eu não sei se eu vou ter tempo para explanar aqui o Evangelho. A palavra Evangelho do grego, Evangelion, que significa boas notícias. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Morte e seu sepultamento e a sua ressurreição. O que é o Evangelho? A cruz de Cristo. Você não pode entender o Evangelho sem entender a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Marcos 15, 24, 34 diz, vamos ver o que diz. E havendo-o crucificado, repartir as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, 9 horas da manhã, e o crucificaram. E a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus clamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a passagem mais importante da história da humanidade. Você viu? Você leu ela? Você prestou atenção? Essa é a passagem mais importante da humanidade. Esse é o coração do Evangelho, a cruz. Devemos ter uma compreensão correta da cruz. É a passagem mais importante da humanidade. A crucificação de Jesus. Nessa cruz você encontra todo o Evangelho. O conhecimento de Deus e seus atributos. Na cruz você encontra tudo o que Deus fez pelos pecadores na pessoa do seu Filho. Na cruz de Cristo, na crucificação, você tem todo o Evangelho. Você tem o conhecimento de Deus na cruz, o ser de Deus, teontologia. Você tem o conhecimento da natureza do homem na cruz, antropologia. Você tem o conhecimento dos atributos de Deus na cruz. Você tem toda a obra que Deus realizou em seu favor nessa cruz. Vamos ler mais uma vez. Marcos 15, 24 a 34, olha só. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. E era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E às 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, ele estava pregado na cruz, quando ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? A citação que ele faz é do Salmo 22. Quero que vocês sentam ali para vocês verem. Ali naquelas cadeiras. Essa passagem de Marcos 15, 24 e 34, quando Jesus exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele faz uma citação do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção, a Bíblia hebraica, ela não é como a nossa, dividida por capítulos e versículos. Ela é um rolo só. Quando um rabino queria identificar uma passagem, um salmo, ele citava o início do salmo, aí as pessoas sabiam qual salmo era. Jesus citou o início do Salmo 22, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele cita em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava dirigindo os ouvintes dele. Ele queria que os ouvintes dele soubessem algo. Quando ele cita em hebraico, é para que os judeus soubessem que ele está fazendo a citação do início do Salmo 22. Essa citação, Eloi, Eloi, lama sabachthani, estava levando os judeus para o Salmo 22. E ele estava querendo dizer que a profecia do Salmo 22 estava se cumprindo naquele momento. O Salmo 22 faz uma profecia do Messias sofredor.
Quando ele é pregado naquela cruz, ele está citando o Salmo 22 em hebraico, levando os seus ouvintes a entenderem que aquela profecia estava se cumprindo naquela hora. Que aquele homem que estava morrendo é o mesmo que Davi profetizou no Salmo 22, o Messias. Vamos ver o que está nesse salmo. Aqui está a citação do salmo: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu o clamo de dia e tu não me ouves, de noite. De noite não tenho sossego, porém tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio e desprezado do povo. Essa passagem bíblica é talvez a mais importante profecia messiânica do Antigo Testamento. Ela trata da cruz de Cristo. Séculos atrás, Davi profetizou que o Messias sofreria numa cruz. Séculos depois, Jesus pregado numa cruz cita essa profecia. Para você entender o peso do Evangelho, não adianta você só saber, Jesus morreu por mim na cruz. Se foi só isso, foi uma coisa muito barata. Ele morreu? Ele foi, furaram ele com os cravos, a coroa. Mas os mártires sofreram mais que Jesus, foram mastigados por leões, queimados vivos, torturados. Não foi simplesmente ele pendurado no madeiro e pregado. A morte de Jesus, a cruz, significa muito mais do que isso. Quando ele vai dizer aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está aqui recitando um poema. Jesus foi completamente desamparado naquela cruz. Deus abandonou seu próprio filho na cruz. Ele brada, isso aqui é um brado, é um urro, é um clamor de Jesus: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por que o Senhor me desamparou? Ele foi desamparado, esquecido, abandonado na cruz pelo próprio Pai. E ele está agonizando. E ele vai citar as promessas para Deus na cruz. Ele vai dizer, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Jesus diz, não teve uma época na história em que o justo não tenha te clamado e não tenha sido ajudado. Toda a história, quando um justo, um santo, clamou o Senhor o amparou. Ele faz menção das promessas, mas a mim, por que desamparaste? Ao longo de toda a história, todos que clamaram, o Senhor amparou. Por que a mim amparaste? O próprio Jesus dá a resposta. Porém, tu és santo, e eu sou verme. Eu não sou homem, opróbrios dos homens. Aqui na cruz você tem o conhecimento de Deus. Tu és santo, justo, puro. Naquela cruz eu fui feito um verme, cheio de pecados, maldito. É por isso que Deus desamparou, voltou as costas para o seu filho, porque Deus é santo, puro, não tolera o pecado, nem o mal, nem a iniquidade. Jesus naquela cruz levou os seus pecados. Jesus foi contaminado, foi imergido pelos seus pecados, se tornou um verme, uma maldição, um opróbrio, vergonha, desprezado, por causa da sua iniquidade. Então ele está citando isso em plena cruz. Naquela cruz, Jesus foi objeto de escárnio.
Se você estudar Deuteronômio 28, o que lá diz? O Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal, Moisés pronuncia as maldições. Nos Monte Gerizim, as promessas, as bênçãos. Todo aquele que quebra a lei recebe as maldições do Monte Ebal. Maldito é tu no campo, maldita é tua amassadeira, maldito é o fruto do teu animal, maldita é a prostituta, o assassino. Todas as maldições do Monte Ebal caíram sobre Jesus na cruz. Jesus na cruz foi assassino, prostituto, mentiroso, blasfemo. Jesus na cruz foi como um assassino, foi um bandido. Por isso Deus o despreza, porque Ele é santo, e Jesus foi feito verme. Não que Ele tenha cometido o pecado, Ele nunca cometeu o pecado, mas Ele levou sobre Ele o seu e o meu pecado. Isso é a cruz. O que a cruz de Cristo fez com os pecadores? Isso aqui é o coração do Evangelho, é a cruz. O que a cruz fez? O que essa morte fez? Para você entender o Evangelho. O que ela fez? Na cruz, você tem a expiação, propiciação, redenção, reconciliação, justificação, imputação, adoção, regeneração, santificação, salvação. Esta cruz, a morte e ressurreição de Jesus, expiou o pecado do homem, propiciou um sacrifício, resgatou o homem, reconciliou o homem com Deus, justificou dos seus pecados, imputou a justiça de Cristo, adotou como filho, fez dele uma nova criatura, lavou-o dos seus pecados e o purificou, e o salvou da ira vindoura. Olha o que a cruz fez para você. Você não tem ideia o que a cruz fez. Primeiro, a expiação. Vamos entender o que é a expiação. Na cruz foi feita expiação. Expiação significa cobrir pecados, perdoar pecados. Levítico 16:3. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. No Antigo Testamento, a expiação pelo pecado era conseguida pela morte de um animal. O derramamento do seu sangue expiava, cobria, perdoava os pecados de Israel. Expiação significa cobrir pecados, perdoar. No Antigo Testamento, a nação de Israel, como nós, era pecadora. O pecado traz a condenação. Para alguém não ser condenado, esse pecado tem que ser coberto, apagado, perdoado. Como era o modo de ser feito isso? Um animal era morto e o sangue do animal expiava, cobria, perdoava, apagava os pecados de Israel. Por quê? Porque, porquanto o sangue vos fará expiação, porque a vida da carne, a vida do ser está no sangue. O sangue do animal representava a vida do animal. O pecado tinha que ser pago com a própria vida. E para a pessoa não morrer, ou para ter aquele pecado coberto, perdoado, outra vida tinha que ser dada no seu lugar. O sangue, a vida está no sangue. Então, quando o animal era morto, o sangue do animal era oferecido, a vida do animal era oferecida, e ela cobria, perdoava os pecados de Israel. No Novo Testamento, vamos ler. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Hebreus 7, 26 e 27. Presta atenção. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, está falando de Jesus,
santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto ele fez, Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo como expiação por nossos pecados. Cristo na cruz derrama seu sangue, fazendo expiação pelos nossos pecados. Uma pessoa só pode ser perdoada através da morte de outra. E a vida de uma pessoa está no seu sangue. O sangue de um animal cobria, perdoava, expiava o pecado de Israel, mas não era suficiente para ter o perdão perpétuo. Na nova aliança, na cruz, Jesus derrama o seu sangue, dá a sua vida, e a sua morte na cruz expia, cobre, perdoa todos os nossos pecados. Olha o que diz aqui: uma vez oferecendo a si mesmo como expiação, como cobertura, remoção, perdão dos nossos pecados. A cruz de Cristo, ela cobre os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, apaga os nossos pecados. Ou seja, a cruz faz expiação por nossos pecados. Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago, cubro, perdoo, expio as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Foi isso que foi feito naquela cruz. A cruz expiou o seu pecado, removeu, apagou mediante ao sangue do Cordeiro que foi vertido por você. Então, através da cruz, você tem o perdão dos pecados. Sem a cruz, sem a morte de Cristo, sem o sangue, você não poderia ser perdoado. Você continuaria com seus pecados, mas a cruz limpou, perdoou, expiou os seus pecados. Vamos para o próximo: propiciação. Você conhece essa palavra? Uma das palavras mais importantes da Escritura. Anote ela. Primeiro, a cruz expiou o pecado. Segundo, a cruz foi uma propiciação. O que é propiciação? Sacrifício ou oferta substitutivos que satisfazem a justiça divina, aplacando a sua ira, aplacando a sua punição. Êxodo 32, 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado agora, porém subirei ao Senhor porventura e farei propiciação pelo seu pecado. Sabe o que é propiciação? Presta atenção. No Antigo Testamento, Deus manda construir o tabernáculo e o Santo dos Santos, e manda construir a arca. A arca era uma caixa quadrada. E Deus manda construir o propiciatório. Era uma tampa de ouro que cobria a arca, com 2 querubins de ouro em cima. Quando Israel pecava, no dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia o animal e levava o sangue do animal e borrifava na tampa do propiciatório. Deus descia no tabernáculo, no santo lugar, com a Shekinah dele, e para Deus não punir Israel pelos pecados de Israel, a justiça de Deus ordena que ele destruísse Israel. Mas quando Deus desce, ele vinha na tampa do propiciatório, lá estava o sangue do animal, e aquele sangue aplacava a ira de Deus e satisfazia as exigências da justiça divina. Então Deus não punia Israel, não destruía Israel por causa do sangue que estava em cima do propiciatório. Ou seja, quando Deus iria destruir Israel, ele tinha um sacrifício que substituía a nação de Israel. Era aquele sangue no propiciatório.
você vai entender mais disso. Levítico, deixa eu ver, 16:14. E tomará o sangue do novilho e com seu dedo, olha lá, aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. No Antigo Testamento, o propiciatório era o lugar onde Deus se encontrava com os pecadores. Ali o sangue do animal sacrificado era aspergido. A ira de Deus era aplacada e a sua justiça satisfeita. Fazendo assim, Deus não aniquilava Israel. Ok? Era assim no Antigo Testamento. A propiciação era um sacrifício substitutivo. O pecado ordena, Maurício, que Deus condene o pecador. Para Deus não condenar o pecador, Ele tem que condenar outra coisa, alguém que substitua o pecador. Então na tampa do propiciatório estava o sangue de um animal. Para Deus não enviar sua ira sobre o povo, Ele enviava sobre a tampa do propiciatório e sobre o sangue do animal. Aquele sangue propiciava um sacrifício para Deus, e aquele sangue satisfazia a justiça de Deus e aplacava a ira de Deus. Assim Deus não destruía Israel. No Novo Testamento, Cristo, a cruz, foi a nossa propiciação. 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 4,10, nisso está o amor de Deus, não em que nós não tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Pelos nossos pecados, presta atenção, não basta Deus só cobrir nosso pecado, Deus perdoou, soltou a gente, a dívida ainda está lá. Você matou 10 crianças, o juiz te soltou, mas a dívida está lá, tem que ser satisfeita. Deus perdoou, cobriu, mas a dívida está lá. Ele tem que despejar a ira dele no pecador, e ele tem que satisfazer a justiça dele. Cristo foi a propiciação. O que é isso? Um sacrifício no nosso lugar. Naquela cruz, Ele foi punido no nosso lugar, sofreu a ira. Naquela cruz, Ele satisfez as exigências da justiça divina. Naquela cruz, na cruz, Ele foi a nossa propiciação. Nós não morremos, nós não fomos condenados, a ira de Deus não veio sobre a nossa cabeça, porque Cristo foi nossa propiciação, ou seja, um sacrifício que nos substituiu na cruz, aplacou a ira de Deus e satisfez a sua justiça. A cruz concede outro sacrifício em nosso lugar. A cruz satisfaz a justiça de Deus. A cruz aplaca a ira de Deus. Ou seja, a cruz faz propiciação por nossos pecados. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justiça de Deus foi satisfeita. A ira de Deus foi derramada. Deus está aqui conosco, não devemos nada a Deus. Por quê? Porque o seu Filho pagou tudo naquela cruz. Ele foi nossa propiciação. Redenção. O que é redenção? Vamos agora para redenção. Redenção é o resgate de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Ok? Redenção é uma forma, é o resgate de uma escravidão. Redenção, redimir significa resgatar, salvar, redimir, resgate. Ok? Por que a cruz, na cruz tivemos redenção? Porque éramos escravos, éramos de outro dono,
Vivíamos em outro mundo, éramos escravos do pecado. João 8,34, respondeu-lhes Jesus, em verdade, verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Éramos escravos do diabo, Efésios 2:3, em que no outro tempo andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do inferno, era para lá que íamos. Mas a cruz de Cristo foi nossa redenção. Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Aonde ele deu a vida dele? Na cruz, em resgate, em redenção de muitos. A cruz nos resgatou, a cruz nos comprou, a cruz nos tirou da servidão do pecado, nos tirou da servidão, da tutela, da masmorra, da senzala de Satanás. Fomos resgatados por aquela cruz, por aquele sangue. Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pela sua cruz, a saber, a remissão, o resgate dos nossos pecados. A cruz remiu, redimiu, pagou, nos arrancou do pecado. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há na cruz de Cristo. A cruz redimiu, resgatou. Estávamos acorrentados numa masmorra, cheio de cordas, laços, cordéis de morte, pecado, inferno, ira divina, Satanás, mas com aquela cruz fomos resgatados e libertos por Cristo naquela cruz. Você pode dizer hoje, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Não pode ter. A cruz nos resgata do pecado. A cruz nos resgata das mãos do diabo. A cruz é o preço pago por nós. Ou seja, a cruz faz redenção por nossos pecados. 1 Coríntios 6:20, porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado por bom preço, você foi resgatado por bom preço, você foi redimido por bom preço. Por qual preço? O preço do sangue de Jesus, vertido, derramado naquela cruz. A cruz expiou o seu pecado, a cruz foi a propiciação pelo seu pecado, a cruz foi a sua redenção. Você é redimido, você é perdoado, você foi, a ira de Deus foi apaziguada. O que mais a cruz fez? Outra doutrina linda, a reconciliação. Reconciliação. Você já ouviu falar dessa doutrina? O que é reconciliação? Reconciliar, fazer novamente uma amizade, ter harmonia. Reconciliação. Reconciliação o que é? A restauração da comunhão entre o pecador e o Deus justo e santo, através de Cristo. A restauração da comunhão de Deus, que é justo e santo, e o pecador. Por que precisamos de uma reconciliação? Porque éramos inimigos de Deus. Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, o pecador é inimigo, o pecador tem uma barreira entre ele e Deus, o pecador odeia Deus, tem uma inimizade, uma barreira, um abismo entre ele e Deus. Colossenses 21, a vós, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos da ira.
brigados, inimigos, separados de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecou? Foram banidos do Éden, e ali foi construída uma barreira entre Deus e o homem. O homem não tinha mais acesso a Deus, não tinha comunhão, era inimigo de Deus. Olha o que a cruz fez. Cristo, a cruz, foi nossa reconciliação. Efésios 2, 3, 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, já por onde? Pela cruz, chegaste perto, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. A cruz pegou o pecador, trouxe para cá, pegou Deus e reconciliou. Tinha um muro, uma separação, tinha uma barreira entre nós e Deus. A cruz quebrou essa barreira e uniu de novo nós e o nosso Salvador e o nosso Criador. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela cruz, pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. A cruz reconcilia. Caso você não saiba, o pecador é inimigo de Deus. Há uma barreira e há um ódio mútuo. Deus odeia e o pecador também odeia. Há uma barreira. Mas naquela cruz, pá! Essa barreira foi quebrada. E agora somos amigos de Deus. Voltamos a estar unidos. Temos harmonia, comunhão. Nossa aliança foi refeita. Ele nos reconciliou. Colossenses 1, 20 e 21. Olha esse versículo, que coisa linda. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Cristo morre na cruz para nos reconciliar com Deus. A cruz remove a barreira entre nós e Deus. A cruz desfaz a nossa inimizade com Deus. A cruz restaura a nossa comunhão com Deus. Ou seja, a cruz nos reconcilia com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19, um dos versículos mais lindos da Escritura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha o que a cruz fez. Olha o poder do Evangelho. Olha o que a morte dele fez na cruz. Você entendeu o que a morte fez? Através de Jesus, você pode ser perdoado. Através da cruz, seu pecado pode ser coberto. Através da cruz, a ira de Deus não pode mais ser despejada sobre você, ela já foi aplacada. Através da cruz, a sua dívida está paga, é a justiça de Deus satisfeita. Através da cruz, você foi resgatado, redimido da sua vã maneira de viver, do pecado de Satanás. Através da cruz, a barreira sua e a de Deus foi desfeita. O que a cruz fez? Justificação. Esse termo, eu acredito que você conhece ele bem. Justificação. Anunciar um veredito favorável. Declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Isso é justificação, ok? Anunciar um veredito favorável. É só você colocar o cenário num tribunal e o pecador um criminoso. Justificação é anunciar um veredito favorável ao criminoso, ao pecador. É declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Por que precisamos ser justificados? Éramos culpados por nossos pecados. Olha Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Estão ferrados.
Romanos 5,18, pois assim como por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens, pois assim como por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. O homem estava condenado até os dentes, por isso ele precisa ser justificado, ter um veredito favorável e ser justo diante de Deus, porque está ferrado aqui, ó. Ele é um serial killer, é um estuprador em série, é um assassino, é um facínora, tem que padecer na cadeia. Só tem um jeito dele não ir para a cadeia, que é o inferno, sendo justificado. A cruz justificou. Cristo, a cruz, foi nossa justificação. Romanos 3, 23, 28. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, na sua cruz. A cruz, através da cruz, o pecador é justificado, é considerado justo diante de Deus. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou. Por nossos pecados foi morto. Aonde? Na cruz. E ressuscitou. Da onde? Da cruz. Para a nossa justificação, para a nossa absolvição, para nosso veredito favorável, para sermos declarados legalmente justos. Se você crê, Deus olha para você, bate o martelo, pode sair, está livre, perdoado, está livre. Essa é a cruz, justificou. Você quer coisa mais maravilhosa que essa? A cruz remove a culpa do pecado, José. A cruz cancela a sentença. José, Sandro, Danilo, Cunha estão familiarizados com esses termos jurídicos, são todos advogados. Olha o que a cruz faz: remove a culpa do crime, cancela a sentença do crime e nos declara justos diante do juiz, da justiça, do Estado. Como que eu posso ter a culpa removida? Como eu posso ter a sentença da culpa removida? Como eu posso ser declarado justo diante da culpa? Pela cruz de Cristo. Ou seja, a cruz nos justifica dos nossos pecados. Romanos 5,16. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Martins, não é tremendo? Dá vontade de sair gritando, subir numa árvore no vale, com um galho na boca e dizer: eu sou justificado, meu pecado foi pago, eu tive uma sentença favorável, mediante aquele sangue, aquele homem. Aleluia, louvado seja Deus pela cruz. Olha o que ela fez, olha o que ela pode fazer. Imputação. Não termina não, essa cruz é violenta. Imputação. O que ocorreu naquela cruz? Estou terminando, não fica nervoso não. Imputação do verbo imputar. Significa atribuir a alguém alguma coisa. Creditar, colocar na conta. Olha o exemplo. Gálatas 3,6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, atribuído, colocado na conta de Abraão a justiça. Levítico 1, 4 e 5. Vamos ver no Antigo Testamento o conceito de imputação. E o sacerdote porá suas mãos sobre a cabeça do holocausto. Entendeu? O pecador israelita vinha lá no templo e oferecia o novilho para o sacerdote. O sacerdote pegava o novilho do pecador e punha a mão na cabeça do novilho, do sacrifício, olha lá, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Por que o sacerdote fazia isso? Ele está, quando impõe as mãos, transferindo, imputando simbolicamente os pecados do povo de Israel ao animal. Entendeu, Mauri? Quando você ia lá no templo oferecer um animal
pelo seu pecado e o da rosa, o sacerdote punha a mão na cabeça do animal. O que significa? Ele estava transferindo o pecado seu e da rosa para o animal, estava imputando, atribuindo o seu pecado para o animal, e soltava o animal. Jesus é visto como o cordeiro que remove o pecado do mundo, ok? João 1,29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele fez isso? Como ele tirou o pecado do mundo? Novamente, a cruz. Na cruz, nossos pecados são imputados em Cristo. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Naquela cruz, nosso pecado, Deus, como sacerdote, ou o próprio Cristo, coloca as mãos sobre a cabeça dele na cruz, e imputa, atribui, pega o pecado da humanidade e lança sobre Cristo naquela cruz. Entendeu? Mas não houve só isso não. Mas e o que ocorreu naquela cruz? Houve uma dupla transferência, uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não só tem seus pecados imputados em Cristo, mas a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Há uma dupla imputação lá, Clevers. Quando Cristo morreu, Deus imputa o seu pecado nele. Você não tem mais pecado, beleza, você não pode ir para o inferno, mas você também não pode ir para o céu, não tem mérito, não tem justiça. Aí que ocorre a dupla imputação. Enquanto que o seu pecado é imputado, atribuído, lançado em Cristo naquela cruz, naquela mesma cruz, a justiça do homem perfeito que nunca pecou é imputada sobre você. Quando Deus olha de cima, o seu pecado está na conta de Jesus, e a justiça de Jesus está na sua conta. Então ele pune Jesus na cruz e salva você e envia para o céu. Dupla imputação. Olha o que a cruz fez. Lançou o meu pecado em Cristo e lançou todos os méritos do homem perfeito na minha conta, na cruz. Olha lá, está aqui, ó, 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Olha lá, transferência do pecado para ele, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, a justiça dele em nós. A dupla imputação em 1 Coríntios 5,21. A cruz fez isso. Pegou a sua dívida e imputou na conta de Jesus. Pegou o bônus de Jesus e imputou na sua conta. Pegou o seu saldo negativo, lançou para a conta de Jesus. Pegou o saldo positivo de Jesus e pôs na sua conta. Aonde que ele fez isso? A cruz transfere nossos pecados. Essa linguagem você também conhece, José. Banco. Transfere nossos pecados para Cristo. Me fala se você conhece algum bancário que transfere a sua dívida para a conta dele e o lucro dele para a sua conta. Não existe. Mas aquela cruz fez Deus transferir nossos pecados a Cristo e transferiu a justiça de Cristo a nós. Ou seja, a cruz faz uma dupla imputação. A imputação dos seus pecados em Cristo e a imputação da justiça de Cristo a nós pôde ocorrer mediante a cruz. A cruz. A cruz de Cristo. Se alguém acha isso maravilhoso, dá um amém bem forte aí. Amém. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Eu vou dizer só mais um e eu termino. Só tem mais um. Você quer que eu diga mais um ou que eu pare agora? Esse é o mais lindo de todos. Por isso que eu não queria deixar ele para semana que vem. Sandra, olha ali. A irmã Silvana. Na cruz ocorreu a adoção. Uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. O que é adoção? É o ato de transferência de uma família estranha para a família de Deus, onde os crentes se tornam filhos. Eu vou te dizer uma coisa, você sabia que não é todo mundo que é filho de Deus? Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Não. Todos são criaturas
criaturas de Deus. Não são filhos de Deus todos os homens, são criaturas. Adoção é o ato de se tornar filho de Deus, mediante a adoção. Deus nos adota, a sua família, e nos adota como filhos. Essa é a doutrina da adoção, porque nós não somos, nenhum homem é filho de Deus, é criatura. Olha lá, por que precisamos ser adotados? Estávamos desgarrados, éramos filhos da ira, não era filho de Deus não. Olha lá, 1 Pedro 2,25, porque éreis como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem família, perdidas, mas agora tendes voltado para o pastor e bispo das vossas almas. Olha Efésios 2,3, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Éramos filhos da ira, éramos perdidos, mas o que a cruz fez? Cristo, a cruz de Cristo foi nossa adoção. Olha só que coisa linda, João 1, 12, 13. Mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então não eram filhos. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam pela fé, esses se tornam filhos, são adotados, transferidos de família. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Continuar. Romanos 8, 15, 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Na regeneração, quando você é salvo, você recebe o Espírito que te adota como filho, pelo qual clamamos em aramaico, Abba, quer dizer pai, ou paizinho, pai, papai. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A cruz adota-nos, faz-nos filhos de Deus. Olha Gálatas 4, 4, 6. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu vou explicar o que é adoção, presta atenção. Alexandre, uma pessoa só pode ser considerada filho de alguém através de duas maneiras. Ou ela nasce naquela família, ou ela é adotada. Para ser filho é assim. Ou nasce de você, ou você adota e registra no cartório. Conosco aconteceu as duas coisas. Nascemos de novo e fomos adotados por Deus. Quando convertemos, não nascemos da carne nem do homem, mas da vontade de Deus. E quando Cristo morre na cruz e nós cremos, somos adotados, chamados para fazer parte da família de Deus. A cruz de Cristo nos torna filhos de Deus por adoção. O que tem de mais ser filho? Quando você é filho, você participa da natureza do seu pai, 2 Pedro 1,4. A adoção nos faz ter o mesmo nome do nosso pai. Você herda o nome do seu pai. Você herda a natureza do seu pai. Regeneração. Você é constituído uma nova criatura quando você se torna filho de Deus. Essa é a promessa da adoção. Você se torna, quando você é adotado, você tem uma nova família. Agora você faz parte da família de Deus, da família do céu, e todos os benefícios da família você tem. Quando a pessoa é adotada, o que ela passa a ter? Um novo pai. Você tem um novo pai, que é Deus. Quando a pessoa é adotada, ela tem uma nova morada, uma nova casa.
A adoção te faz herdar o reino dos céus. Você vai morar na eternidade. A adoção te faz ser filho de Deus, um novo pai. A adoção te dá um novo endereço. Você vai morar no céu. A adoção te dá um novo nome. Você tem a natureza de Deus. Pelo amor de Deus, que é isso? Glória a Deus nas alturas. Alguém pode dar um glória? É isso aqui que a cruz fez. Acho que eu esqueci de alguma coisa aqui, hein? Não podia parar sem essa. Olha que coisa linda. Quem conseguir ler em voz alta, vede, começa aqui, vai. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado plenamente. Olha o que a cruz fez. Vede quão grande amor nos tem concedido mediante a cruz. Mas qual é a extensão deste amor que foi concedido? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Você é filho de Deus. Você pode dar um grande aplauso por isso? Aleluia! Glória a Deus! Vamos fechar nossos olhos, vamos orar agora.